Fala, meu camarada, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, tem um tempo atrás que eu raspei a barba toda, deixei só o bigode, e aí os inscritos aqui do canal sugeriram de eu fazer uma série de vídeos acompanhando o crescimento, falando sobre os cuidados e também as dificuldades em cada estágio. Esse aqui é o 5º capítulo da série Deixando a Barba Crescer do Zero. Eu cheguei finalmente no 3º mês da barba crescendo. Mas junto com esse mês veio uma dúvida. Ela parou de crescer? Fica aí que a gente vai tirar a prova disso nesse vídeo de hoje. Pois é, meu amigo, eu acho que todo mundo que já deixou a barba crescer bastante aí chegou numa fase em que pensa que ela parou de crescer, que tem a impressão de que ela já não está crescendo mais ou que está bem mais devagar. Mas será que isso é verdade mesmo? Eu tenho algumas teorias para explicar isso. A primeira delas tem a ver com a proporção do crescimento da barba. Imagina o seguinte, vamos supor que a sua barba cresça 1 milímetro por mês. É um chute aqui, tá? Eu acho que a minha pelo menos cresce mais do que isso. Mas em um mês, beleza, ela cresceu lá 1 milímetro. No segundo mês ela cresceu mais 1 milímetro, ela está com 2. Então você teve um crescimento de 100%. No terceiro mês, ela cresceu mais 1 milímetro, então você passou a ter 3. Ela não cresceu 100%, ela saiu de 2 para 3. E aí no terceiro mês, ela cresceu mais 1 milímetro, então você saiu de 3 para 4. Bom, proporcionalmente foi 25% maior agora. Percebeu que a cada mês que passa, proporcionalmente o crescimento é menor, mas a velocidade é a mesma. E aí quando a barba vai ficando bem maior, cara, 1 milímetro some ali. A gente tem a impressão de que ela parou, de que ela não está crescendo mais nada. Tem outro fator também, que o pelo da barba ele é mais enrolado, né? Então ele costuma ser mais crespo, ele tende a ser menos liso do que o cabelo. Isso também colabora com o tempo de você ter uma percepção de que ela não está crescendo tanto. E tem um outro fator, e esse daqui eu acho que foi o que assim quebrou essa minha percepção de que a minha barba não estava mais crescendo, que é a gente não monitora assim, a gente não fica tirando uma foto todos os meses para comparar, a gente está todo dia se olhando no espelho, então tem uma hora que a gente meio que se acostuma com o visual e tá ali, a gente não tem uma impressão de um ganho tão grande. Só que no meu caso, desde que eu raspei do zero, eu tô fazendo uma foto por dia. Isso é para lá no final do projeto eu conseguir fazer um mapeamento do quanto ela cresceu, do início ao fim. Isso pode virar um time-lapse depois e tal. Mas eu resolvi pegar 4 fotos desse período todo aí para fazer um comparativo. Porque essa foi a primeira vez que eu tive a impressão de que a minha barba estava crescendo menos. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Vamos dar uma olhada. Ó, essa primeira foto eu tava do primeiro dia, na verdade essa daqui é do segundo dia. Eu raspei tudo, né, deixei só o bigode, e aí dá para você ver, eu peguei a do segundo dia só para ter uma noção do seguinte. Em um dia já dá para perceber um crescimento. Eu já tinha ali os pelinhos começando a despontar porque é visível, né, quando você tá com o rosto liso e quando ela começa a nascer. Mas estava assim, ó, no primeiro dia. Aí, um mês depois, a minha barba já estava assim. Percebe que é indiscutível o tamanho do crescimento? Claro, cada um tem um crescimento numa velocidade diferente. Eu acho que muita gente vai falar, pô, sua barba cresce rápido demais, a minha não cresce tão rápido assim. Mas não é esse o caso, assim. Em um mês ela cresce alguma coisa. E é legal a gente ter essa noção do quanto ela cresce em um mês, porque esse vai ser meio que o quanto você vai se balizar quando ela estiver bem maior ali para saber se ela está ou não crescendo. E aí desse primeiro mês aqui, olha também a diferença. Mas mesmo a gente tendo uma diferença muito clara no tamanho, se você comparar com o primeiro, você já percebe que começa a ter uma discrepância um pouquinho menor. Claro, aqui ainda está muito grande porque eu saí do zero para um crescimento X e depois 100% daquele crescimento, porque é um intervalo de 2 meses. Mas agora chegamos no terceiro mês. E aí a minha barba tá assim. Eu tinha a impressão de que ela não tinha crescido tanto assim. Eu precisei olhar na foto do meu segundo mês para entender que no terceiro mês ela já tinha ganhado um pouco mais de volume aqui atrás. A frente já estava um pouquinho também mais estruturada. Então assim, tem sim uma diferença, mas eu acho legal da gente olhar essas fotos para ver que proporcionalmente
a gente vai ficando com uma percepção cada vez um pouco menor de crescimento. Provavelmente no mês que vem, se eu fizer essa mesma linha aqui e colocar do quarto mês, a percepção de crescimento ainda vai ser um pouco menor. Mas isso não significa que ela está crescendo cada vez mais lento. Ela só está crescendo na mesma velocidade que ela estava crescendo lá atrás, mas agora eu tenho mais barba para comparar. E aí vem um segundo fator, que eu acho também super importante, que é o ciclo de crescimento do pelo. A gente tem um ciclo de crescimento que é dividido em 3 fases. A fase anágena, a catágena e a telógena. Cada fase dessa tem um período de tempo que ela acontece e ela significa o seguinte, muito por alto, a anágena é uma fase em que o pelo está crescendo. O metabolismo ali na raiz é super acelerado para fazer o pelo crescer. E esse período de crescimento pode durar de 2 a 7 anos. Então, assim, se o seu pelo, se a raiz ali está nessa fase anágena, ela está fazendo o pelo crescer nesse período. Quando a gente passa dessa fase anágena, vem a fase catágena, que é uma fase de repouso. Nesse período, o pelo não cresce. E um tempo depois ele entra na terceira fase, que é a fase telógena, que é quando o pelo se desprende e começa a nascer um novo pelo no lugar. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, já tem um tempo, entrando bem no detalhe de cada uma dessas 3 fases. Eu vou deixar o link aqui em cima, na descrição também. Se você quiser saber, cara, dá um pulo lá. Mas o lance é, essas 3 fases não acontecem ao mesmo tempo em todos os pelos. Você pode ter um porradão de pelo aqui que está na fase anágena, que eles estão ainda no crescimento. Alguns já estão na telógena, que é a terceira, que o pelo já caiu e ainda está esperando um tempinho agora para começar a nascer outro. Outros estão na segunda fase, que é a catágena, que ele está em repouso, então ele não está crescendo. Então assim, se você deixar a barba crescer, você vai ver uns pelos crescendo primeiro, esses estão na primeira fase. Quando a barba já está num tamanho, você pode ter alguns pelos ali que estavam em repouso, que ainda não tinham começado a crescer, começando a crescer só agora. E como você já tem uma barba relativamente grande ou com um volume maior de pelo, você não percebe aqueles que estão começando a crescer agora lá no fundo. Por isso que é legal a gente sempre esperar um tempinho para ver se ela ganha volume, se alguma área que a gente acha que é uma falha ainda vai se preencher, porque pode ser que naquela região ali, alguns folículos ainda estão na fase de repouso, esperando para começar a nascer. No fim das contas, tudo se resume a uma boa dose de paciência, né? A gente está querendo deixar a barba crescer, está esperando ela crescer, mas você não sabe em que fase que está, em que estágio que está, e aí não adianta sair correndo também para comprar um tônico, um remédio, um minoxidil, porque você precisa fazer essa barba crescer mais rápido. Tem que ter um pouco de calma, de paciência, porque pode ser só uma questão de fase, de tempo natural do crescimento dela. E aí, como é que eu tô cuidando da barba nesse terceiro mês? No banho, eu tô usando shampoo e condicionador. Eu voltei a usar agora o shampoo e condicionador para barba branca, porque esse daqui são 2 produtos que eu costumo usar eventualmente. A minha barba está ficando cada vez mais branca, então com o tempo ela pode ficar amarelada, ela tende a ficar amarelada se eu tomo mais sol, enfim, depende do período. Então nesse período em que eu estou vendo que ela está começando a ficar mais amarelada, eu uso esses 2 caras aqui que, porra, ajudam pra caramba a tirar esse amarelamento dos fios, de um jeito muito natural, deixam o tom natural do grisalho. E aí quando eu saio do banho, eu estou hidratando todo dia com balme e também com óleo, porque a minha barba, como ela costuma ser muito ressecada, chegou numa fase aqui em que eu estou percebendo cada dia mais ressecamento, então é quando eu preciso cuidar mesmo de hidratar todos os dias. E um terceiro produto que eu estou aos poucos começando a usar é o modelador de barba, porque ele controla o volume, ele deixa, né, os pelos muito mais alinhados aqui, é sempre o último para ser usado e ela está chegando nesse estágio de eu precisar dar uma alinhada melhor. Normalmente eu vou na barbearia, né? Eu ia na barbearia para aparar os pelos, eu estou fazendo isso em casa agora ainda, mas nesse período aí de 3 meses eu aparei uma vez só, mesmo assim, dos lados aqui, só para tirar um pouco o volume, e estou tentando manter ao máximo só com o modelador, sem aparar tanto, até porque eu estou querendo ver nesse projeto um crescimento mais natural e pelo maior tempo possível. Mas é isso aí, esses são os cuidados que eu estou tendo aí no dia a dia, não mudou muito do mês passado. Eu acho que agora, a partir desse mês,
O uso do modelador de barba vai se tornar mais frequente e do óleo também, porque ela está chegando num tamanho em que eu estou precisando ter mais hidratação e também mais controle de volume. E é isso aí, meu camarada. Esse aqui foi o 5º episódio dessa série. Logo, logo vai vir o 6º episódio aí. Vamos ver até quantos episódios esse negócio vai. E qualquer dúvida, qualquer sugestão para mais vídeo aqui também, outras séries que você tiver ideia, cara, ó, manda aí nos comentários. Isso aqui é nosso, vamos fazer isso aqui junto. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí também para se inscrever e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!